Olá, tudo bem? Então, eu tô fazendo esse vídeo porque é muito importante que a gente saiba algumas coisas sobre Pilates antes de iniciar uma aula. Eu sei que muita gente agora nesse período de quarentena tá procurando atividades para fazer de casa, para se manter ativo, né? Até porque a gente dentro de casa faz muito menos movimento e esforço, mesmo as pessoas que não faziam exercícios antes, e o corpo da gente acaba pedindo porque precisa de exercício. Bom, eu normalmente durante as lives falo sobre isso, mas eu preferi fazer esse vídeo porque eu posso detalhar um pouco mais e para que as pessoas tenham um conhecimento um pouquinho maior. Primeiramente, as minhas aulas não têm o intuito de curar ninguém, nem de resolver nenhum problema, nenhuma dor, nenhuma condição que você já tenha antes disso, tá? A aula tem o intuito apenas de manter as pessoas ativas e levar um pouco de exercício para quem está em casa parado. E baseado nisso, eu não estou aqui para te dar uma super aula sobre todos os fundamentos do Pilates. O intuito desse vídeo é te trazer o esclarecimento suficiente para que você consiga executar a aula de uma forma correta e sem se prejudicar, que é o mais importante. O primeiro ponto é, você não pode sentir dor durante os movimentos. Qualquer momento que você sinta um incômodo, um desconforto, ou você reduz o exercício, porque eu sempre dou uma opção do exercício mais fácil, ou você faz um movimento numa amplitude menor, mas se nada disso resolver, você, por favor, pare e não faça o exercício. Não existe nunca uma receita de bolo, um exercício onde vai ser perfeito para todo mundo, onde não vai afetar ninguém. Cada corpo reage de uma forma, cada corpo tem uma característica. Então eu peço, por favor, respeite sempre o limite do seu corpo, beleza? Baseado nisso, nós temos 4 pontos que eu gosto sempre de falar. Para mim, esses 4 pontos são essenciais para que você possa fazer uma aula com segurança e com excelência. O primeiro deles é a respiração. A gente não está acostumado a prestar atenção na respiração. A gente simplesmente respira e nem presta atenção no que está acontecendo. Mas no Pilates a gente é convidado a observar e a controlar a respiração o tempo todo. A gente utiliza o momento da respiração para dar ritmo nos exercícios e principalmente para poder ajudar a contrair o abdômen e a solicitar a musculatura que a gente precisa para estabilizar a gente no momento do exercício. Então eu sempre solicito que a gente puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca. Dessa forma a gente consegue solicitar ainda mais a musculatura do abdômen para fazer uma estabilização dessa região. Essa respiração vai dar ritmo aos nossos exercícios. Ela vai ditar o momento de ir, de voltar e às vezes até de parar durante o exercício. Isso varia muito, varia até de professor para professor, porque algumas pessoas dão um ciclo respiratório único, um ciclo respiratório duplo, e algumas pessoas ainda variam entre eles. Eu gosto de variar entre eles, dependendo do exercício, dependendo do tamanho do movimento. Essa instrução eu sempre vou estar dando durante a aula. O que é importante é que você saiba que você não pode executar o movimento em apneia, prendendo o ar, como é muito comum em outras atividades. É importante que você esteja o tempo todo ou puxando ou soltando o ar e sempre trabalhando essa respiração contínua. Bom, esse foi o primeiro, mais importante que é a respiração. O segundo é que, baseado nessa respiração que vai controlar o exercício, obviamente a execução dos movimentos não vai ser rápida se ela vai seguir a nossa respiração. Então os movimentos são lentos, porque a gente tem o intuito de controlar o movimento, de controlar o corpo. Não só aquele membro, aquela parte, aquele braço, aquela perna que está se movimentando, mas todo o corpo durante o movimento daquele único membro. Por isso que o Pilates uma vez já foi chamado, quando Joseph, que foi o idealizador, que foi o criador da técnica, era vivo, o nome da técnica era contrologia, porque era a técnica para controlar o seu corpo, manter o seu corpo estável durante qualquer outro movimento que você fosse fazer. Então, recapitulando, respiração, movimento lento. Lembra que eu falei que na respiração a gente usa muito o abdômen? Isso vem agora para o terceiro ponto. Joseph acreditava que a casa de força do nosso corpo, o principal movimento, o principal músculo forte que deveria ter o nosso corpo sempre muito bem trabalhado era o abdômen. De fato, a gente sabe que hoje os abdominais participam de qualquer movimento que você faça. Até um movimento de virar a cabeça ou levantar o dedinho do pé tem atividade abdominal. Só é importante que a gente não exagere nesse tipo de contração. É uma contração de abdômen que tem que ser de estabilização.
apenas para manter essa região parada, sem que haja projeção das suas vísceras para frente e que isso acabe expondo a sua coluna lombar que está lá atrás e que responde diretamente ao abdômen. Eu costumo sempre falar que a contração de estabilização do abdômen é como se fosse uma de botão de elevador. Sabe quando você vai chamar o elevador, que você aperta o botão e entra só um pouquinho? É mais ou menos isso. É uma contração, ó, relaxado, é isso, apenas, e sempre para dentro, tá? Nunca para fora. Isso é muito importante. E o quarto ponto é a posição do C-position. A gente tem vários exercícios no Pilates onde a gente vai manter uma posição da coluna em C, exatamente. Ou a gente vai e volta, enrola e desenrola a coluna. Isso acontece para poder mobilizar as vértebras da coluna, para poder estar sempre movimentando a coluna como um todo. Afinal, se a gente fosse para mover ela como uma tábua, a gente não precisava de tantas vértebras e tantas articulações empilhadas ali. Tá bom? Esse tipo de posição a gente não vê muito em outras atividades, por isso que eu acho importante falar, porque algumas pessoas estranham. Mas não são todos os exercícios que vão utilizar, apenas alguns, e eu sempre vou estar instruindo isso no momento da live. Espero ter deixado tudo bem claro para vocês. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou direto no meu direct que eu te ajudo. Tchau, tchau!